Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor por esse momento especial, essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez. Um mês de vitória, sim ou não? Amém? Amém. Glória a Deus. Um mês de bênção, um mês de luta, mas também um mês de vencimento, um mês de vitória, de conquista para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Quantos estão preparados para ouvir uma mensagem de Deus? Fala assim: eu estou. Oh, glória. Quem trouxe Bíblia, diga: eu trouxe. Amém. Amém. Então pega a sua Bíblia, 3 versículos, 3 textos da palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 6. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Vou repetir. Abre a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. Faz uma marcaçãozinha, coloca um cartãozinho, um papel, um dedo, ou então um esbilinguido aí, coloque alguma coisa para marcar. 1 Timóteo 2 e 9, depois 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Louvado seja o Senhor por sua palavra, revelação de Deus que nos conduz, que nos faz nos comportarmos de maneira a agradar ao Senhor, para que no final da história tenhamos todos a vitória do Senhor e, enfim, reinar com Cristo lá no céu, lá na glória. Louvado seja o Senhor. O último versículo é 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Se eu posso ler, digam amém. 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 Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Agora 1 Pedro capítulo 3, verso 3 ao 6. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sim, Senhor, não, Senhor. A esposa falando isso para o marido, imagina. Da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Agora para encerrar 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Já deu para perceber na leitura do texto para onde vai caminhar, para onde vai navegar a nossa mensagem, o tema de hoje, no nome do Senhor Jesus, para glorificar o Senhor. Vamos colocar um tema para essa mensagem. São princípios permanentes para mantermos bons costumes, bons hábitos. Costumes fala de bons hábitos, boas maneiras, bons usos. Então eu gostaria de explicar que são princípios permanentes. Então o que eu vou falar aqui não será princípios que mudam com o tempo. Não será alguma coisa que hoje se aplica, que hoje funciona e amanhã não. Eu não vou falar uma coisa que hoje pode ser útil e aplicável para a nossa vida, mas daqui a um mês, daqui a um ano, não. Por isso que eu fiz questão de colocar princípios permanentes para mantermos bons costumes, bons hábitos. Nós não podemos negligenciar esse assunto, mas não devemos deixar de falar sobre esse assunto, porque a Bíblia fala sobre bons costumes, a Bíblia fala sobre hábitos, a Bíblia fala sobre coisas que nós fazíamos quando estávamos lá no mundo, fora da presença do Senhor, sem o temor de Deus, e quando nós então viemos para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, quando tivemos contato com a Bíblia, aí sim a palavra do Senhor foi moldando, foi transformando. Daqui a pouco aquilo que fazíamos não fazemos mais, palavras, gírias, costumes, maneiras que fazíamos, que tínhamos, não temos mais, porque a palavra
palavra do Senhor tem esse poder de ir transformando, de ir mudando, de ir moldando, de ir lapidando as nossas vidas. Glória a Deus por sua palavra, sim ou não? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. O propósito desta mensagem hoje, irmãos, é formar em todos nós, obreiros, irmãos, membros da Assembleia de Deus Filadélfia, amigos, visitantes e cooperadores, formar em nós uma atitude equilibrada com relação aos costumes, tirando os exageros, mas também não abrindo mão desse assunto. A Bíblia é a favor do equilíbrio. A Bíblia ensina a moderação. A Bíblia ensina o bom senso em tudo que nós vamos fazer. Sim ou não? Amém. Princípios permanentes para mantermos bons hábitos, bons costumes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Como que você quer se conduzir? Como que você quer viver? Como que você quer andar? Baseado em quê? Em quê? Então esse primeiro princípio ensina isso para nós. Que a Bíblia, a palavra de Deus, esta que está na minha e na tua mão, que nós acabamos de ler, é a única, quer dizer, não existe outra regra de prática, regra que ensina, que dita as maneiras como nós devemos viver, se portar, se comportar e andar diante desse mundo em qualquer lugar que nós estivermos. Vamos repetir esse primeiro princípio, todos juntos então? 1, 2, 3. A Bíblia é a única regra de fé e conduta. Mais uma vez. A Bíblia é a única regra de fé e conduta. Na era patrística, um homem chamado Tertuliano, dos pais da igreja, ele disse assim: cremos em tudo que a Escritura diz, refutamos tudo que está fora dela. Isso significa que qualquer ensino, que qualquer opinião, qualquer doutrina que não esteja baseada na Bíblia, que não foi tirada daqui, nós rejeitamos, nós refutamos, nós não aceitamos, porque acabamos de falar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Não é a Constituição Federal, não é as leis. Isso não quer dizer que nós descumprimos, que nós desrespeitamos a lei e que nós não vivemos a lei, a Constituição Federal, a lei do nosso Brasil. Pelo contrário, porque obedecemos a Bíblia, estamos acima da lei. Nós superamos a lei, nós obedecemos a lei e ainda fazemos mais do que a lei, do que a Constituição espera de nós. Então a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de viver não está baseada na Constituição Federal, mas na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Nem mesmo, veja bem, eu estou dizendo que nós não nos valorizamos, tem o seu valor, mas a nossa maneira de se comportar, nem mesmo do regimento interno da nossa igreja ou de outra igreja qualquer. O regimento interno, o RI, não é o único livro, a nossa única regra de fé e conduta. Tem que ser a palavra do Senhor Jesus. Ela é suficiente, meu irmão. Tudo o que precisamos saber, tudo o que precisamos conhecer sobre Deus foi revelado aqui. Não precisa de auxílio, não precisa de mais aparatos. A palavra não precisa de bengala, de apoio. Ela é a única, suficiente regra de fé e conduta para nós. Se for assim esse princípio, se não for assim, esse princípio é mentiroso. Nós estamos falando bobagem. Nós estamos fazendo igual algumas seitas por aí. Porque característica de quem gosta de arrumar livro paralelo à Bíblia são as seitas heréticas que existem por aí. Quer ver um exemplo? Os Testemunhos de Jeová. Eles têm a Bíblia, mas eles têm um livro paralelo para ficar junto da Bíblia, porque só a Bíblia para eles não é suficiente. Eles têm a sentinela. Os espíritas, eles têm a Bíblia, eles até usam a Bíblia, tem leitura do Evangelho lá nas sessões deles, mas além da Bíblia, eles têm lá um livro paralelo que chama o Evangelho de Allan Kardec. Está lá, que é usado por eles, né? Enfim, outras seitas, todas elas têm um livro paralelo, porque a Bíblia para eles não é a única regra de fé e conduta. Até mesmo, esses tempos atrás, uma pergunta que foi feita para um testemunho de Jeová, e disse assim para ele: a Bíblia é a única regra de fé e conduta? Sim ou não? Ele disse: não.